ser glorificado, revestido através da nossa vida. Nós vamos adquirir mais conhecimento, mais entendimento, Deus levar a tua palavra, receber a verdade, e a verdade nos libertará. Muitas das vezes estamos aprisionados, meu Deus, a mandamentos de homem, a tradições humanas, e o Senhor, através da tua palavra, dos ensinamentos da tua palavra, nós vem assim estar nos libertando. Nosso entendimento tem estado cada vez mais liberto de coisas humanas, devemos agradar ao Senhor em nossa caminhada do dia a dia. Papai, fortalece a tua igreja, usa o teu servo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Não. Saúde a igreja com a santa paz. Bate no nome do Senhor para sempre. Estamos alegres porque o Senhor nos alegrou. Graças a Deus. A alegria da salvação é aquela alegria que ela não é consumante, né? Ela é uma alegria constante. Tem muita gente, estamos alegres, temos menos, estamos alegres com a salvação. Que o Senhor Aleluia! É uma realidade nessa palavra de Deus. Hoje, a minha esposa, como de sempre, tem a pessoa gravamos a palavra de Deus depois, na sua graça divina. Aleluia! Glória a Jesus! Cumprimento, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Amém! Igreja, vamos louvar os 77, todos juntos, para glorificar o nome santo do Senhor nesta noite. Tem um óculos aqui de quem? É digno, Pega uma areia. Queres nesse mundo ser um vencedor, queres tu condenado nas lutas e na dor, queres ser alegre qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás, pela senda leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador, neste mundo vivem muitos saberão, pois os corações transportam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem paz. Com Deus o contato deves o guardar. Guarda o contato com Deus Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Eis tu pode usar comunhão de Deus, tua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em te ver. Guarda o contato, Deus devemos ter. Guarda o contato com Deus Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda leve tu caminharás, e o encontrado com Deus Salvador. Lembra de eu ser o
Jesus. Igreja é dos momentos mais difíceis que o crente deve guardar o seu contato. Glória a Deus. Porque sem Ele nós não temos como andar e nem viver. Mas quando colocamos nossa confiança no Senhor e temos o contato com Ele, fica mais fácil. Eu sei que não é fácil, é difícil, tem pessoas doentes em cima de um leito de dor. Mas ela está ali, o contato é o Senhor. Às vezes a gente chega em lugares, casebre, onde a pessoa está, não tem nada. Às vezes não tem nada mesmo, mas a gente sente que ela tem um contato com o Salvador. Ela não se desespera, porque ela sabe que o socorro vem do Senhor. Aleluia. E Deus envia seus servos ali abençoar aquela vida, porque ela tem um contato com Deus. Ele não desampara. Mesmo orando naquela situação tão difícil, mas a gente sente a presença de Deus quando entra em certo tipo de lugar. E você fala de Santo Deus, como que ela só glorifica e bendiz o nome do Senhor. São pessoas que têm um contato com Deus. Nessa noite eu vou fazer uma oração pela nossa família, pelos que são distantes, aqueles que parecem que perderam até o contato com o Senhor. É no momento mais difícil, igreja, que nós precisamos nunca perder esse contato. Seja na hora da dor, seja na hora da angústia, do desespero, você sabe que tem um Salvador. E muitas famílias enlutadas, mas a gente tem que orar por essas famílias, para que o Senhor seja o bálsamo no coração, para que elas não venham a perder o contato com o Senhor. Porque nesses momentos difíceis que as pessoas se sentem abaladas, elas acham que não tem ninguém por elas. Nós temos um Deus Santo verdadeiro. A gente nunca pode perder o contato com o Senhor. Certa vez eu perdi minha irmã e eu saí do velório, eu fui direto para a igreja. Para mim, eu fui direto, porque eu falei, não, eu tenho hoje, eu sei, mas eu vou lá me derramar diante do meu Senhor. E eu, graças a Deus, sempre nos momentos mais difíceis da minha vida, eu tenho o contato com meu Deus. E isso, igreja, Ele nos guia, nos protege, guarda, livra de você pegar uma depressão ou ficar longe dos seus irmãos em Cristo, mas nós temos o Todo-Poderoso que tudo vê e tudo sabe. E esse contato com Deus deve Ele é quem sustenta José Casado. Vamos orar por aqueles que são esquecidos, aqueles que estão abatidos, aqueles que acham que não tem mais força, mas se Ele mostrar o Senhor da graça. Glorioso Deus bendito, aqui está a tua igreja. Nós estamos, Senhor, te apresentando as nossas vidas e a vida dos seus filhos, dos seus servos. Meu Deus, nesta noite vai visitando os doentes, aflitos, desesperados. Meu Deus, meu Pai, visita aquele Senhor que está anunciado, aquele Jesus amado que tem lutado pela vida do pai, de uma mãe, de um avô, Senhor. São crianças, são jovens, são mulheres, são pais. Senhor, que chora, mas nós temos o Deus verdadeiro, o Deus santo, que nos sabe, conhece. Visita os seus filhos nesta noite, coloca um bálsamo, coloca a unção, e vai dando grande livramento, Senhor. Faz os que venham te buscar, sabendo que o Senhor não abandona, porque essa vida aqui é passageira, meu Pai. Não te ama, Pai, vinda abençoar, vinda dar graça e força para nós, Senhor. Fazer o que eu querer, tua vontade, eu te peço pela nossa família, eu te peço por nosso mundo todo, Senhor. Venha abençoar tuas filhas, teu servo que aqui está, a tua igreja, Pai, teu servo que vai trazer a tua palavra. Nos abençoa, meu Pai, que nós vamos olhar para a direita e para a esquerda, mas para o alto, de onde virá o socorro, vem o Senhor. Abençoa a tua igreja, eu te livramento, eu sou Senhor. É isso, Jesus, que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos já na palavra. Deus, se alguém pode ajudar nesta noite com a sua perna, ajude com amor, com alegria. E depois vamos já meditar na palavra de Deus. A boa palavra do Senhor permanece para sempre. Senhor Deus, Pai poderoso, em Cristo Jesus.
meu povo estar aqui já como oferta de Deus em primeiro lugar, mas também se alguém se pode ajudar, que o Senhor da glória receba em nome do teu nome, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Louvado ao nome do Senhor para sempre. Aqui. Obrigado, irmão Francisco. Bom, então já vamos meditar nas Escrituras Sagradas. Irmão Francisco? Vamos meditar porque vale a pena. Na meditação, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, analisando as advertências proféticas que o Senhor da Glória Ele nos dá. Deu aos discípulos, passou para nós essa palavra de Deus. Glória a Deus. Esse é o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Aqui aparece Cristo saindo do templo. Cristo saindo do templo. Para qual finalidade? Por qual finalidade? Para cumprir a profecia de Ageu. Não vê como que é? Interessante. Por isso que aqui está no versículo 1, do versículo 1 até o versículo 3, diz a palavra de Deus, até o 4. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não serão derribadas. E estando eles sentados no monte das oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, diz-nos quando serão estas o fim do mundo. Ou seja, que sinal haverá no fim do mundo? Diz-nos, serão essas coisas, e que sinais acontecerá a tua vinda. Verso 4. Jesus respondeu, disse, cautelai-vos que a ninguém vos engane. Aqui na sequência, sabe que ele fala que haverá nossos profetas, se for possível enganar a muitos, pode ganhar. Lá nessas profecias, Louvado seja Deus. não sabe quando ele foi ser, entrou no templo e cumpriu uma profecia. Ou não cumpriu? Cumpriu a profecia de Ageu 2:9. Que profetizou, olha como é bom a gente ser profeta de Deus, né? Mas ser profeta, assim que todos são profetas, todos nós, né? Num grupo de profetas, aqui nós estamos num rancho de profetas, não estamos? Você é profeta, irmão? Fala forte, eu sou. Não por mim, porque pelos meus esforços, mas porque Deus nos fez profeta. É verdade. Às vezes tem pessoas que gostam tanto de história, só eles sabem controlar. Não. Nós somos um grupo de profetas que estão interpretando as profecias de Deus. E Ageu profetizou, capítulo 2, verso 9, que a glória da segunda casa seria maior que a primeira. Por quê? Porque quando Salomão construiu o primeiro templo, Deus inaugurou com a esplendor da sua glória. Veio a glória em forma de fumaça e encheu toda a casa. Está lá em 2 Crônicas 7, não é? Capítulo 7, verso 1 em diante. Tendo Salomão acabado de construir, inaugurou,
Ali Deus veio e inaugurou com a sua glória. Só que aquela glória que Deus inaugurou, foi uma glória passageira. Ela foi transitória. Depois ela foi assim, ó, desaparecendo. Aí não houve curas, não houve conversão, não houve para a libertação do povo. Ficou ali naquela função de Deus, mas no sentido mais não integrado, mas mais restrito. Aquele templo que Deus inaugurou, construído por Salomão, ele foi destruído na época que Daniel foi levado cativo e outros dos judeus foram levados para a Babilônia. Então, aquele templo, em capítulo 1 de Daniel, e versículo 1 na sequência, o rei Nabucodonosor entrou em Jerusalém e destruiu o templo, porque o povo pecou e Deus mandou Nabucodonosor lá. Vai lá, rei, destrua o templo. É assim, quando o inimigo vai destruir, é quando a pessoa dá lugar. Por isso que Jesus disse, o inimigo não veio senão matar, roubar e destruir. Só que há o contexto da palavra, se dá lugar. Israel deu lugar, então o templo foi destruído. Só que o plano de Deus ele está sempre na sua essência, na sua existência. Ele não quebra. Glória a Deus. Deus é justo, não é? Deus deu a Israel na prova de 70 anos, por causa do período de 70 sábados. E com isso também o templo também foi desmoronado. Mas quando completou 70 anos, o templo precisaria ser reconstruído. Aí já era o segundo. Por quê? Sabe por quê, irmão Francisco? Que a nossa visão central, e vou dar o exemplo do passado, é Cristo. Aí Cristo precisaria, aí já estava indicado, revelado, que ele nasceria. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E ele precisaria encontrar um lugar organizado, porque aí já era o segundo templo. Foi reconstruído há cerca de uns, mais ou menos, 40 anos antes do nascimento de Cristo. Mas foi revelado há cerca de 490 anos antes, que é as 70 semanas de Daniel. Os irmãos analisam bem como Deus não abre nossa mente assim, ó, sobre a vida de Cristo, sobre o trabalhar de Cristo, sobre a organização de Cristo, não abre? Para nós não ficar disfarçado e aparecer aí qualquer visão aí, a pessoa que vinha comigo naquela, esqueceu das profecias lá, se vai no espaço. É realmente isso. Aí na visão de Daniel, capítulo 9, diz a palavra de Deus, eu quero até que o irmão dê uma lida no versículo 23, 24, capítulo 9, versículo 23, 24, 25, sobre essa revelação que Deus nos deu. Então nós somos profetas, mas graças a Deus que Deus nos dá uma explicação, porque somos profetas. Profeta é isso, irmão. Hoje, profeta é os interpretadores da Bíblia, os que gostam também de ouvir a pregação. Daniel 9, versículo 23 na sequência. no princípio das suas súplicas, saiu a ordem. E eu vim para tu declarar. Isso é Gabriel falando com Daniel. Porque és muito amado. Toma, pois, em sentido da palavra, entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e o ungir santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 70 semanas e 72 semanas,
As ruas e as fronteiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Isso. Só até aí. Agora, Daniel recebeu, tem lá em casa a matemática pronta. E aí, nós vamos para facilitar mais, e Deus saiu, Gabriel veio explicar a Daniel que ele prestasse bem atenção na visão. Só que a visão central era os 490 anos, que é 70 semanas de ano. 7 vezes 7 são 49. Então, daria 490 anos, Jesus nascia. E destruiria o santuário. Porque o santuário, um já tinha destruído. Aí aparece o outro. E vemos que, naquele tempo, a palavra fala, que para ungir o santo dos santos, exatamente, está referindo Cristo glorioso. E também o aparecimento do Messias, que é o mesmo Jesus. Messias quer dizer o ungido, é o Ramachias no original, né? É o Ramachias, é Yeshua, é o Jesus, é o Messias prometido. Ele nasceria, e ali a palavra vem nos exortar. Então aí o templo estava destruído, mas agora o que despertou o povo? Despertou Daniel a revelação que o Messias haveria de nascer. Isso é importante. Aí eu quero que o irmão complete o versículo 29, 27, no mesmo capítulo 9. Ele firmará o ministério com lutos por uma semana. E na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oferta do manjar. E sobre a asa das abominações virá o assoador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Isto, assolar é devastar, desmoronar, destruir. Só que é difícil essa palavra, sabe o que, irmão? Ele fará o conselho por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, o sacrifício de manjar. Essa palavra, eu li no Catecismo Romano, depois eu vim para a Bíblia, que os romanos, eles adulteraram a época da morte de Cristo. Eu estava conversando com o adventista do sétimo tradicional e o adventista da promessa, e a gente chegou à mesma conclusão que a morte de Cristo na sexta-feira é um adultério de data causado pelo Império Romano. Porque a metade da semana, que dia que é a metade da semana? Quarta, meio-dia. E isso está muito difícil dos crentes começarem a entender. Por quê? Porque essa mudança foi tão bem feita. Eu estava lendo uma história de um comentarista. Ele diz que a morte de Cristo você foi modificada de tal maneira que não é possível uma mudança. Glória. Porque, completando esse assunto, 72 horas não é sexta e sábado, não é 24 horas. Sexta e sábado é 24. E ele ficou, morreu 72 horas no seio da terra, na sepultura. E dá 3 dias e 3 noites completas, 12 horas. Um dia de 12 e a noite de 12. Eu sei que não é muito fácil para a pessoa compreender, mas pode até compreender. E eu esteve comentando também com o fundador do Avivamento Bíblico, inclusive ele escreveu um livro
Depois, na página, que a morte de Cristo na sexta-feira é contra o vigário, depois ele confirmou plenamente pela Bíblia. Quarta-feira, meio-dia, porque Jesus ficou em Jerusalém uma semana. Foi lá ao tempo que ele ficou, o templo já estava construído, e ele deu sermão lá no templo, mas em cima dessa profecia do profeta Daniel. Tem mais detalhes sobre as 62 semanas. Tem uma semana que Jesus ficou lá, 70 semanas e 490 anos, quando Jesus estava já revelado, Deus tinha revelado o nascimento de Cristo. Só que a visão central olha para o tempo. Aí quando Daniel teve a revelação, o que aconteceu? Ageu também teve. Os profetas todos tiveram, porque os profetas, eles trabalhavam em uma só revelação, não era duas ou três. Quando falava do Cristo, cada um tinha a sua boa participação. É que precisamos hoje ajustar a igreja nessa profecia, não é isso? Toda a igreja bem ajustadinha na interpretação da profecia se torna, na verdade, uma igreja profética. Segura mediante o fundamento da palavra de Deus. Aí, cumprindo, estava próximo a cumprir essa profecia. Aí, o que aconteceu? Deus, usando Ageu para exortar o povo a reconstruir o templo, e o povo estava muito devagar. Cuidava só das suas obrigações, e o templo não estava sendo ainda programado para reconstruir, porque algo aconteceria lá no templo. Não, acho que não precisa ler, mas os irmãos sabem que Ageu 2, verso 9 está escrito: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ele quer dizer o quê? Vamos lá, irmãos. A honra da primeira será da segunda. A honra da primeira casa será a honra da segunda. Porque a primeira casa não houve sinais e houve na segunda casa feito por Cristo. Aí, quando Jesus nasceu, o templo já estava reconstruído. E chegou a minha data certa, quando ele entrou em Jerusalém. Quando ele entrou em Jerusalém, montaram no jumentinho, como sabemos, sinal de humildade, e uma de acesso para todos. Aí ele entrou e foi para onde? O templo. Aqui em Mateus 21. Ele entrando em Jerusalém, chegou, já foi diretamente para o templo. Colocar o templo que estava em desordem, por mistura de comércios ilícitos, e ele separou, como sabemos, a moeda romana do ciclo santo, virou a mesa dos negociantes, e ele começou a limpar a casa, porque as irmãs sabem que a profecia ela tem a parte da geografia, dos locais da terra, a profecia. Porque aquele templo, a região que foi construída, aquele templo reconstruída, é o mesmo local onde Jacó teve a visão da escada. Você vê como é preciso nós prestar atenção nas profecias? Senão a gente fica voando e aparece um barulhento aí, como a gente vê. Estou falando sobre a defesa da nossa fé. Aparece um barulhento aí, papai veio, Deus falou, e fala umas línguas aí que não tem quem interpreta, não é? Paulo disse que é importante você falar línguas estranhas quando tem intérprete. Para não, porque pode ser da carne, pode ser de Satanás, pode ser uma língua hebraica, pode ser uma língua inglesa, e pode ser também a língua certa de Deus. Mas tem que haver intérprete. Agora aqui, não, essa palavra já leva-nos numa visão séria, pensando nisso seriamente.
Aí no capítulo 24 de Mateus, 21 de Mateus, mostra que Jesus entrou em Jerusalém, fez a limpeza, e o povo entusiasmou cantando, lá no versículo 11, cantando: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Aí os religiosos extremistas, os fariseus, perguntaram: entende o que eles estão falando? Aí o que Jesus respondeu? Aí Jesus, por isso que nós temos que responder sempre dentro das Escrituras. Então Jesus usou a palavra das que estavam escritas mais ou menos 1000 anos antes do nascimento dele. Dê uma olhada aí, irmão, Salmo 8, verso 2. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Lindo a palavra. A boa palavra de Deus. Então, o Evangelho, ele é levado a sério, não é emocional. Não pode trocar a interpretação bíblica por supostas revelações que não condizem com a palavra. E é o que está acontecendo muito hoje. Salmo 8, versículo 2. Na boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Essa profecia foi escrita por, parece que esse salmo é Davi, mas não me lembro. Salmo de Davi. Então foi escrita por Davi em forma de poesia e profecia que Jesus entraria em Jerusalém e seria louvado pela a boca dos convertidos, sinônimo de crianças, inocência, relacionada à isenção do mal. Aí lá em versículo 21 de Mateus está escrito assim: e eles perguntaram: quem entende o que esses leem? Aí Jesus disse: nunca lestes o que esses dizem? E ele disse: nunca leste da boca das crianças e dos que se amamentam suscitados perfeito louvor? Então Jesus usou o quê? A Escritura. E nós temos que usar o quê? As Escrituras Sagradas, para que tenhamos segurança daquilo que recebamos e não fiquemos confundidos com as profecias. Aí cumpriu a profecia de Ageu, já foi dito, né? Aí Jesus, de lá de Jerusalém, a cidade, ele já foi diretamente para o local onde Jacó teve a visão e ungiu a pedra. Só que ali estava o templo reconstruído. Olha que coisa linda, não é? Aleluia. Maravilhoso. Então, aí Jacó ungiu a pedra, chama aquele local onde? Betel, que significa casa de Deus. Glória a Jesus. Aí veio Jesus dizendo: olha, está escrito, usou novamente a minha casa será chamada casa de oração. Aí nós estamos instruídos sobre a vida de Cristo e acompanhando e com base no quê? De qualquer coisa? Nas profecias. Nas profecias. Nós estamos comentando. Compreendeu? Então aí já entra o processo do cumprimento das profecias. E naquele local, Salomão construiu o templo, onde Jacó ungiu a pedra. Aonde Abraão foi para sacrificar Isaac, tudo ligado uma coisa a outra. Está compreendendo como nós temos muita oportunidade para meditar? E não são poucas, não, são constantes. Então, vai nos enriquecendo, aí nós estamos compreendendo. Depois, como nós vimos em Mateus 24, ele ia saindo de onde? Do templo. Aí os discípulos que estavam ainda, não eram revestidos do Espírito Santo, eles tinham o templo como palco de orgulho. Quando a pessoa não tem uma visão mais revestida, referente à palavra, considera as quatro paredes mais do que a realidade da palavra. E eles olharam: Senhor, olha que beleza esse templo, que estrutura maravilhosa. A estrutura era linda. Para quem não sabe, ela tinha aquelas pedras trabalhadas e colocadas uma assim, mais ou menos uma distância da outra, e rejuntadas, sabe com o quê? Um ouro. Um ouro. Quem conhece a história do templo sabe.
Eles juntaram tudo com ouro. Agora Jesus não colocou os discípulos na visão direta do ouro. O que é que ele disse? Está vendo isso aqui? Vai ser destruído. O que aconteceu? Ele continuou dando instrução sobre a vida dele e falou que aquele tempo seria destruído e tirado pedra sobre pedra. Na sequência. Aí não dá nem para dar glória, irmão. Sabe por quê? Porque ali foi uma destruição que causou não certeza pelo Império Romano. É ato de lamentar. A grande lamentação. Agora, analisemos bem essa guerra, aquela guerra do ano 70, que entrou numa destruição terrível, e incluindo a destruição do templo. Eu quero que você dê uma olhada no capítulo, versículo 20, até o 29, aí no livro, capítulo 28 de Mateus, 25, 24 de Mateus, para nós ver como as escrituras elas vão se caminhando, e a gente, louvado seja Deus, nós vamos caminhando junto com as profecias. Senão a gente fica muito distraído e nem sabe o que está acontecendo. Capítulo 24. E versículo, eu não leio também o 15, que já foi dito por Daniel. Quando, pois, vistes que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, e ireis inteiro. Isso. Olha, Daniel profetizou a reconstrução, o nascimento do Messias, a reconstrução do templo e a destruição do templo por causa dos pecados cometidos por Israel. Aí o irmão pode ver até o 16, 17. Sim. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa culpa não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá jamais. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais de prodígio, que, se possível for, encarariam até o escolhido. Eis que o povo tem previsto. Deixa eu ver, até o 29, para fazer um complemento melhor. Eis que o povo tem previsto. Portanto, se Deus disser, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também na vinda do homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as árvores. Até o 29, né? É. Isso. Agora, até o Então, 29. 29 é o último. É o último. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Olha, aí na nossa visão da profecia está ligado aonde? Na história do templo e na história de Israel. É o primeiro cumprimento das profecias, não pode misturar o primeiro cumprimento com o segundo cumprimento. Então, no versículo 15, ele cita Daniel. Quem conhece a história sabe que antes, 7 meses antes da destruição, o Império Romano abominou o templo, proibiu o sacrifício de cordeiros e promoveu o sacrifício com porcos, que era a abominação para os judeus. Essa profecia aconteceu tudo aproximado no ano 70.
depois dessa abominação, aquele algo que Deus detesta, aquela idolatria, então os judeus foram pressionados pelos romanos. Aí, como está referindo, aí ele disse o quê? Versículo 20. Orai para que o quê? Eu já ouvi pessoas dizendo que a vida de Cristo ele manda orar para que não seja no inferno nem no sábado. Já ouviu falar isso? Nunca viu, mas eu já ouvi falar no pregador dizendo: irmãos, se os Jesus no sábado os crentes estão em casa, não vão na igreja, ou na festa, ou no inverno, não tem nada a ver. Isso é uma interpretação contrária. Se o exército romano cercasse Israel no sábado, aí não está falando de vinda, está falando de fuga. Então Israel não fugiria, o povo judeu não fugiria, porque sexta-feira, às 6 horas da tarde, eles fecham os portões. E o sábado, até hoje, para eles, é o dia único que eles consideram o dia sagrado. Claro que o dia é sagrado, mas Jesus já trouxe um geral, né? Eles que não tem nenhum dia para se pecar, não tem nenhuma oportunidade. E a pessoa, às vezes, pede perdão, pega o que a gente é falha, mas o que estamos falando. Então, se o exército romano cercasse Israel no sábado, pegaria todos eles com facilidade, porque estavam todos presos, todos recolhidos dentro da cidade, fechavam os portões. E só abriria sábado depois das 6 horas. Até hoje, quem conhece sabe, para poder pregar o Evangelho de Mateus. Aí, a tragédia de guerra era muito comum o exército estrangeiro apoderar de Israel, e a primeira atitude que eles tomavam era matar as mulheres que estavam gestantes, que era um projeto de cancelar o futuro da geração de Deus. É terrível a situação. E no ano 70, a história conta, porque esse capítulo 24 de Mateus, ele só deve se pregar acompanhado com história. Qual história? História de Israel. Caso contrário, você não vai compreender. Aí continua a história, as mulheres grávidas foram cortadas pelo meio, lá dentro, pelo meio. E a história conta que o Império Romano, comandado por um general por nome Tito, ele entrou em Jerusalém, abriu as mulheres grávidas, barriga das mulheres, e colocava gatos para arranhar a criança, para as mulheres morrerem agonizando. Tanto que a ira foi descarregada. Sabe por que essa ira foi descarregada sobre Israel? Sabe não? Dá uma olhada aí, irmão, 27 de Mateus 25. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Porque alguém pode pensar, mas tanta tragédia, tanta destruição, até Israel na época perdeu até a pátria. Deus, ele corrige os que amam, só que é de acordo com a pessoa merece. Mateus 25, 27 e 25. Devias então quedar. Não. É o capítulo 27, versículo 25. Quando eles perguntaram, esse homem não tem pecado, esse homem não é inocente, eles disseram, se esse homem não tiver pecado, se esse homem não foi um enganador, se ele não foi um sedutor, que o sangue dele caia sobre nós, o castigo que tem cai sobre nós, e caiu. É isso. E respondendo, todo o povo diz: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Assumir o castigo, no texto lá de cima, no 25, assim por diante, no versículo 20, aí o texto fala, tem lá questionando, mas eu não vejo culpa desse homem. Para mim ele é inocente, ele até lava as mãos com isenção de culpa, né? Assim por diante, mas só que eu não sou por Jesus. Mas também estava na profecia. Aí o povo respondeu, os judeus responderam: se esse homem não for malfeitor,
que o castigo caia sobre nós e sobre os nossos. Aí cai. Por isso que tem essa tragédia que o irmão deu, mulheres rasgadas no meio, crianças sendo mortas, judeus sendo mortos, o templo sendo destruído, tirando pedra sobre pedra, os romanos levando todo o ouro do templo para Babilônia, que é Roma hoje. E ainda a história mostra que muitos judeus agoniados, que podia salvar o ouro, engolia aquilo que podia, aquelas pedras redondas que não se engasgavam, e os romanos descobriam que eles tinham ouro no ventre, rasgavam também o ventre para pegar o ouro. Então, esse capítulo 24 de Mateus, ele traz essa história toda relacionada ao acontecimento de Israel. Assim por diante. Foi quando Lucas escreveu também, capítulo 19, 40 em diante, 42, que quando Jesus foi a incredulidade do povo, no pecado que o povo tinha cometido, Jesus chorou. Chorou e lamentou, mas a destruição viria porque ele não retrocedia o seu caráter. O seu caráter é o caráter correto. Assim por diante. Veja bem. E aquela guerra surgiu de tal maneira que Israel, na época, perdeu a pátria. Por isso que diz que os que estiveram no telhado, num desse, era como se fosse aquele improviso. Dava de improviso, fazer aquele projeto, outro atacava de vez. Não tinha meio para fugir. Só que isso já aconteceu mesmo, no ano 70. Então, o templo, aí, como não leu o versículo 29, vai dar os detalhes, aonde estivesse o cadáver se ajuntaria. Foi tanto morto que não dava para sepultar. Os urubus tomaram conta da. Eu já ouvi uma heresia, irmão Luiz. Fala que no arrebatamento, diz a Bíblia que os cadáveres é os crentes e as águas é os urubus, é os anjos. Jesus! Já ouvi isso? Não tiver o cadáver, se ajuntará as águias. As águias, os urubus, coisa pouco. Aonde estivesse o morto na guerra, no ano 70, era tanto morto que não dava para ser. E aconteceu. Agora, quem acompanha a história, o versículo 29, como irmão meu, aí Jesus disse: logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua perderá o seu vigor, as potências do céu serão abaladas, e as estrelas cairão do céu. Esses sinais acontecem, sabe aonde? Na Europa, lá em onde está Jerusalém. Aí no ano 1914, cumpre essa profecia do versículo 29. Tanto é que quando você vai conversar com a testemunha de Jeová, ou elas de vocês, sobre o arrebatamento da igreja, o que é que eles vão falar para a pessoa? No ano de 1914, ele diz assim: ele veio em 1914, porque no ano de 1914 deu a primeira reunião das nações, da ONU, as Nações Unidas, para programar Israel, para voltar novamente para a sua pátria. Só que o universo, o mundo, ele tem a ver com as profecias, não tem? Ou não? Quando Jesus morreu, não houve terremoto? Houve escuridão, na ressurreição também? Então tem sempre a ver com o universo. Então, quando Israel foi programado para voltar, então houve movimento no universo. A história, quem vai acompanhando a história, já aconteceu 2 vezes, em 1914 e em 1935. Aí Israel. E aí o que acontece? Aí Jesus Cristo, ele fez uma advertência, que era tanta profecia, a profecia ela nos leva dentro da realidade que a mesma possui. Mas hoje a emoção diz: olha, Deus me revela. Até uma revelação aí, sabe de Jesus vai vir, irmão? Está sabendo? 24 de setembro agora. Ela não é exceção. Fica aí embaixo.
Mas muitos desfazem os seus bens, muitos ficam apavorados, porque Jesus falou, e enganaria a muitos. Agora a vinda de Cristo está decretada no dia 24 agora desse mês. Misericórdia mesmo, né? Analise bem como está. Mas nós que estamos firmados nas profecias de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, através da Bíblia, a palavra de Deus que é inspirada, sabemos os sinais que vão aproximando para a vida de Deus. Então, qual é a nossa visão? A visão sobre o arrebatamento, o dia e a hora, todos que já marcaram, passaram por falso profeta. Um fundador da Igreja Adventista foi não me lembro o nome dele, foi Rússia é do fundamento de Jeová. O outro entendeu lá na matéria 6 de heresias. Né? Ele também marcou a vinda de Cristo. E depois errou. Depois pediu desculpa. Depois marcou outra vez, também não deu certo. Mas nós que estamos na visão da palavra que Deus nos deu, o temor de Deus, é Ele que nos deu. Nós estamos acompanhando as profecias assim. Passo a passo. Mas esse que marcou falou que Deus falou com ele. Falou que a vida dele, o arrebatamento da igreja, se dá no dia 24 e 25. Isso, agora de setembro, né? Falou. Só que a mentira é tão mal contada que nós temos uma instrução sobre a vida de Cristo visado sobre o quê, irmãos? A reconstrução no terceiro tempo. Esse tempo destruído, ele ainda está destruído. Agora, naquele local, é uma mesquita dos muçulmanos, aonde eles adoram Maomé. E aquela mesquita, por isso que está havendo tanta guerra no Oriente, e não para. Porque aquela mesquita é um local sagrado onde Abraão inaugurou, através do Cordeiro, o tipo de Cristo. Apareceu. Aí a nossa visão espiritual está nos sinais das profecias. Quando Jesus estava para nascer, o tempo foi revivido. Agora o tempo está destruído. A planta do tempo está pronta. Até faz anos que eles vêm conservando uma novilha vermelha para sacrificar, segundo o ritualismo da lei, os rabinos mais experientes em aperfeiçoamento de animais, cores, já declarou novilha vermelha, quando o templo for reconstruído, sacrificará lá. Então, esse templo a ser reconstruído, agora vai haver um significado muito grande. O Israel detona os Hamas até liquidar para tomar conta daquele local, daquela propriedade que é exclusivamente propriedade de Deus, ou então o próprio Deus determinará o terremoto, como está escrito no livro de Zacarias, está escrito que haverá um terremoto tão grande. E aquele templo, aquele local, ele é cercado de cemitério. Você vê que a história vai longe, porque os muçulmanos, eles creem no Messias. Só que eles creem metido, e ele diz, olha, o Messias, ele é nazireu de Deus. Ele não vai entrar nesse templo porque ele é especial, ele não vai pisar onde tem corpos mortos, onde tem ossados, onde tem sepultura, ele não passa. Só que ali a palavra diz que Deus vai destruir através de terremoto. Então a história do arrebatamento ela está ligada bem nesse sentido da palavra. Mas de uma maneira ou de outra, o projeto está sempre, cada momento, mais acelerado para reconstruir aquele templo. Pode ver que Israel é uma nação, comparando com outras nações, ele não é uma nação do tamanho de uma caixinha de fósforo. Mas ninguém tira Israel de lá. Não tem medo para tirar Israel daquele local. Por causa da profecia que Israel, naquele local, é uma pedra pesada. Porque o povo da promessa
estão ligados na lei. Depois, de acordo com a palavra de Deus, o Senhor vai derramar sobre eles o Espírito de graça no tempo certo. Eles vão deslocar-se da lei e integrar na graça. Mas sobre o arrebatamento da igreja, a visão central é lá. Não sei se alguns estão compreendendo, mas é a mesma coisa que vocês terem um relógio no pulso, ficar olhando o horário, tal hora, tal hora, tal hora. Então, Israel, ele é o relógio de Deus, no sentido espiritual, no sentido geográfico, porque Israel está bem no meio do mundo, sabia? Sabia, irmão? Agora imagina o pecado que esse povo cometeu no sentido geográfico de construir aqui no Brasil um templo parecido com o templo de Salomão. Imagina a maldição que não cai sobre esse povo. Para muitos é coisa comum e coisa até de milagres, de tudo sagrado. Mas quem conhece as escrituras sabe que é fora de geografia, é fora da inspiração geográfica e é um templo de muçulmanos, que não é o templo sagrado de Salomão. Verdade. Agora nós estamos nessa visão. Quando chega um, diz: olha, prepare que Jesus vai vir agora. A menos que a pessoa passe para Cristo, né? Para quem morre em Cristo, esse aí o Senhor já veio. Lógico que sim. Mas o capítulo 24 de Mateus, ele nos orienta dentro das profecias para não ser enganados pelos falsos profetas. Exatamente. Eu me lembro que em Goiás, foi em Goiás mesmo, um profeta lá profetizou da vida de Cristo, e o povo creu, né? Desfizeram suas propriedades, pesaram o trabalho, e foi aquela revolução terrível, só que nada aconteceu na época. E também tantos outros que têm acontecido aí, e agora tantas pessoas que, o pior que vai, essas profecias falsas, inclusive pela nova era, ela vai chegando até nas igrejas de Deus. Quando Jesus falou: se for possível, enganarão até os. Não sei se vocês vão compreender. Nós temos uma base, um sinal sobre a vinda de Cristo, não temos? Sentido geral. Qual é o sinal? A reconstrução do terceiro templo. Porque os profetas Ageu e outros, foram profetas da visão da reconstrução do segundo templo. E cumpriram. Agora nós sabemos que quando Jesus vive, ele vem executando dois poderes, no céu e na terra. Agora, ele executando o poder na terra, como está escrito quando ele ressuscitou, capítulo 28 de Mateus, como sabemos, o que vai acontecer? Ele vai assentar naquele templo em Jerusalém. E lá ele irá fazer uma separação entre bodes e ovelhas. Já leu? Vamos terminando nesse horário, mas dê uma olhada para nós, irmãos, se não quiser, Mateus 25, 31 e 32. É muito lindo a palavra da profecia, porque hoje o disfarce da profecia está muito. As pessoas centralizam elas mesmas, muitas outras pessoas nela mesma. Deus me falou, Deus me falou, onde é que você aí? Mateus 25, 31 e 32. Quando o homem vier, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Olha, a gramática da Bíblia, o português da Bíblia é inspirado. Quando Jesus disse isso, ele estava aqui na terra. Então, quando você está no lugar e você diz assim: eu venho depois, que você está naquele lugar, naquela posição. Então ele estava aqui na terra, vai em Jerusalém, e depois ele disse que quando o Filho do Homem vier para onde? Se assentará no templo da sua
Glória que é o terceiro templo. Então esse terceiro templo tem que estar reconstruído, olhando bem na palavra, antes do arrebatamento. Sabe por quê? Porque logo aquele ideia subir, os dois profetas irão para aquele local como guardiões por 3 anos e meio. Depois o anticristo vai assolar ali, e aí vem o Jesus com os santos anjos, junto com a igreja também é anjo. Por isso que nós temos que ter cuidado em falar, não falar, porque a palavra que nós pregamos é com base na palavra que os anjos pregam. Sabe? O anjo não manda Jesus queimar demônio, não, viu? E o que mais é o budismo que está mais crescendo. Queima, queima, queima. Agora isso é coisa de falsificação. Pedro fala disso. Anjo, quando vai, se for o anjo e ter com os demônios, ele só fala o Senhor que repreende mais nada. Ele não insulta, não zomba, nem determina. Só determina o que Jesus falou. Hoje está terrível a situação. Que Deus continua abençoando. Mas é bom o nosso trabalho na Bíblia, não é? A gente abre a mente ou não? Então, fica nessa visão firme. Você fica firme. Você vê os sinais. O relógio de Deus está trabalhando. Onde é o relógio de Deus? Jerusalém. É a marca central. Aqui no versículo 33, vamos terminando, mas diz assim: o Senhor manda olhar e aprender a parábola de quem? Da figueira. É uma palavra figurada, mas a figueira representa Israel. Não é, não? Ele diz: quando Israel se enfraquecer e depois começar a fortalecer, saber que eu posso estar próximo. No ano 70, Israel enfraqueceu, perdeu até o país. Agora Israel já está no seu local, está lá naquele local conquistando e perseverando na palavra. E Israel é uma nação que, segundo a promessa que vocês abramos, nós vemos, é a nação mais sábia do mundo. Sabe que lá no Nordeste, os poços que a gente está vindo, a água é muito salgada. Se tomar, prejudica os rins à saúde. Mas quem está tirando o sal da água? A tecnologia de Israel, sabia? A RB contratou os técnicos de Israel, os únicos que têm um maquinário suficiente para transformar a água de salgada para água doce. Está lá água boa, suave, na tecnologia de Israel. Você viu coisa ali, né? Eu sou o batismo, que é muito salgado. Se a pessoa se mergulha das águas, você sente que é o gosto do sal. O sal da água, o sal. Vamos agradecer. Mas é com a palavra ou não? Quando nós estamos reunidos, seja poucas pessoas, a gente tem um argumento, nós temos um argumento maravilhoso, né? E interessante que é para todos nós, não é? Maravilha! Aí eu não sei se o irmão chega bem na sexta. Pode vir, irmão. Então, se Deus quiser, nós vamos continuar nesse capítulo de Mateus. Maravilha. Tá bom? Nos esperta muito, nos lembra muito os falsos profetas por aí, que entram dentro das igrejas. Vamos agradecer? Senhor, nosso Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso, levando-nos em paz, como nos fizeste também, meu Deus, apresentando a nação de Israel, apresentando também o nosso Brasil, Senhor, na glória desse alvoroço todo, as outras nações também, com o poder da tua palavra, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, permanece para sempre. Amém. E graças.